Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, o Senhor nos conhece a nossa limitação, as nossas fraquezas, os nossos pecados, tantas doenças também nós temos, dificuldades, mas nós estamos aqui reunidos numa só voz, para dizer que nós somos seus servos. O Senhor tem poder e o domínio sobre nós. E como nós temos aprendido nas últimas reuniões, em cima do texto de Hebreus, o Senhor nos fez casa, o Senhor nos fez morada sua, teu Espírito habita em nós. E como o texto diz, Jesus é o responsável por edificação do teu corpo, do corpo dele, da igreja dele, e nós fazemos parte desse corpo, dessa igreja. Então nós descansamos nessa palavra e sabendo que quem vai atuar, ou quem tem atuado entre nós é o Senhor, é o teu Espírito, e que o Senhor vai passar por cima das nossas limitações para fazer exatamente o seu projeto sobre nós. Que seja leve, Pai. Como eu sempre oro nos RIPs e oro aqui também, que seja leve, que seja suave, mas que seja a verdade exposta e que essa verdade, única capaz, transforme o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Estamos em Hebreus, é a 9ª pregação de Hebreus. Hoje, capítulo 3. Vamos voltar um pouquinho no versículo 12. Semana passada quem estava aqui choveu, a gente não conseguiu terminar, diga amém. Amém. Foi uma luta, foi assustador, mas o Senhor Jesus nos deu graça e eu quero que oro para que Ele faça de novo isso. 2 recadinhos antes. Tem sido uma bênção, já foram 2 reuniões do nosso RIP Gay. Então, se você entende que deve participar junto com a gente, acha o meu celular com alguém e manda uma mensagem que eu te passo o endereço, o dia e o local que a gente está se reunindo, para que você participe também, para que o Espírito também trabalhe com você, assim como está trabalhando em todos nós. Aí a gente começou essa semana a transmissão, vai ficar um pouco melhor semana que vem, a transmissão aos deficientes auditivos. Então, se você conhece alguém, a transmissão pelo Facebook é específica para os deficientes auditivos e a transmissão do YouTube ela é mais geral. Então, se você conhece alguém, vai lá no Facebook e marca lá o seu amigo que tem deficiência para ele acompanhar a nossa transmissão, porque a nossa igreja é uma igreja inclusiva, entendeu? Viu, Tony? É das minorias, a gente é assim, cara. Amém. Muito legal. Bom, Hebreus. Como a gente já conversou, Hebreus, eu sou apaixonado por Hebreus. E Hebreus, assim como os evangelhos falam da história de Jesus, o livro de Hebreus fala daquilo que Jesus está fazendo. Então, os evangelhos contam o que Jesus fez e o livro de Hebreus nos conta agora o que ele continua fazendo. E o que é que ele continua fazendo? Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós. É aquele que... entre aspas não, verdade, aquele que chega para Deus com as nossas limitações e traz de Deus os benefícios, como o próprio texto de Hebreus vai falar. Então o sumo sacerdote é esse cara que fica entre Deus e os homens. E aí, semana retrasada, a gente aprendeu junto que não existe lugar santo, que quando o véu foi rasgado, vocês lembram disso? Quando o véu foi rasgado, quando a cruz rasgou o véu, nos deu acesso à intimidade com Deus, então não existe mais lugar santo. Lugar santo é uma bobagem imaginar que a gente vai num lugar adorar a Deus. Mas aí, e semana que vem ele vai continuar explodindo isso e dizendo, não é só lugar santo, é dia santo que não faz sentido. Homens santos não fazem sentido. Liturgia não faz sentido. Mas daí deixa que os dias vão nos conduzindo a esse. E aí ele deu uma pausa, ele fez um parênteses e ele entrou num momento de um puxão de orelha, ou pelo menos uma luz amarela acendendo para a gente. Então a primeira exortação do livro de Hebreus
mais bruta, o primeiro puxão de orelha no capítulo 2, ele fala de salvação. Então ele fala assim: se for verdade tudo isso que vocês estão falando, que a gente está falando, como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Capítulo 2, então, lá passado, a gente está no capítulo 3. Capítulo 2 foi o primeiro puxão de orelha. Ele falou assim, quanto à salvação, ele falou: se é verdade que Jesus é o único possível, o único capaz de interceder por nós, pelos nossos pecados a Deus, se é verdade que só a morte dele nos trouxe vida, se é verdade que a morte dele venceu a morte de todos nós e hoje nós podemos viver a vida de Jesus, se é verdade que agora então eu não preciso ter medo da morte porque Jesus já venceu a morte, se tudo isso é verdade, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas no desenrolar do texto, e aí semana passada, retrasada, nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa. É nojento isso, né? Bochechar? Bochechar? Eu vi um cara do Supremo fazendo isso. Então, é nojento mesmo. É bom, o pastor Eros faz um trabalho fantástico de desconstruir a imagem do pastor. Isso é muito importante. Mas alguns irmãos levam a sério isso. Levam muito a sério. A semana retrasada, o Rogério do hippie do Temer, olhando a minha filha e falou assim: nossa, como ela é linda. O Temer acho que falou: nossa, como ela é linda. E aí o Rogério falou: é do esterco que nascem as flores. Aí o pessoal avacalha demais. Ele tá aí? Cadê o Rogério? Bonito, irmão. Tá bom. Profundo. Então, rolou isso, essa atenção, cuidado, porque se é verdade isso, no passado a galera foi condenada, vocês também vão ser. Isso com relação à salvação, começo do capítulo 2. E agora, no desenrolar do texto, agora que nós somos casa de Deus, nós somos morada do Espírito Santo, ele diz assim: se é verdade isso, que o Espírito Santo mora em vocês, não endureça o coração de vocês, se vocês estão ouvindo a voz do Espírito. Se vocês estão ouvindo uma vozinha aí dentro de vocês, já que vocês são casa de Deus, se é verdade isso, cuidado, irmãos. Se vocês estão ouvindo, não endureça o coração de vocês, para não acontecer com vocês o que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado? Ele contou, semana passada a gente falou, talvez a gente fale alguma coisa se der tempo, se não chover. Então, versículo 12 de Hebreus. Lembrando que quem tem Bíblia pode procurar, mas a gente vai reproduzir lá, hoje um pouco mais capenga, porque roubar, pode contar isso? Não? Furtaram o nosso notebook aqui na igreja, irmãos. Vamos revistar as bolsas agora, atenção. Entre domingo da semana passada e ontem, furtaram. Então, se alguém participou aqui do chá e levou por engano e se arrependeu, a gente manda alguém anônimo lá buscar na sua casa, amém? Então a gente está improvisado, a gente não está com o nosso sistema. Então vamos ler, capítulo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste, que nos afaste, que vos afaste do Deus vivo. É um alerta. Se é verdade que você é a casa de Deus, e você está ouvindo a voz de Deus, que a gente falou agora há pouco no versículo anterior, cuidado, porque se você resistir a essa voz, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o povo lá no passado, no deserto. Só fazer um parênteses aqui, eu sei que nós temos irmãos reformados, alguns irmãos, outros do outro lado também exagerado. A gente tem irmão de tudo quanto é tipo aqui. Mas cuidado com a teologia sistemática. A teologia sistemática, às vezes, ela engessa muito e você é obrigado a ler a Bíblia inteira com aquela ótica.
Quando você não está muito engessado nisso, você é um pouco mais livre para algumas coisas. Perde algumas coisas e ganha outras. Esse é um caso. Porque o texto, apesar de eu crer que quem nos mantém salvos é Jesus, é no poder dele que nós somos salvos, o texto agora é claro para falar: se você endurecer a essa voz que o Espírito está falando no seu coração, vai acontecer com você o que aconteceu no passado. Não tem como flexibilizar uma verdade de um texto dessa. Eu preciso aqui, nesse momento, como profeta, como voz de Deus para você, para dizer: se existe Deus dentro de você, e esse Deus está te incomodando sobre muitos assuntos, não endureça seu coração, para que você não fique de fora do descanso de Jesus que a gente vai falar. Ok? A verdade é que nós somos tentados à incredulidade constantemente. O texto falou: um coração perverso e incrédulo. E nós somos tentados o tempo todo à incredulidade. A gente leu semana passada 1 Coríntios 10. Está aí? Olha que legal. Eu não vou ler tudo, mas no versículo 6 ele fala de várias coisas que a incredulidade levou os irmãos no deserto a praticarem certas coisas. Então o que esses irmãos no deserto fizeram? Versículo 6, eles cobiçaram o que era mal. No versículo 7, eles adoraram ídolos. Versículo 8, eles se envolveram em imoralidade sexual. Versículo 9, eles duvidaram da provisão de Deus. E no versículo 10, eles se queixaram. Então isso era um povo que foi liberto do Egito, que estava no deserto, indo para a terra prometida, não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, e essa incredulidade levou eles ao quê? As mesmas questões que nós temos hoje, porque nós somos tentados a cobiçar o que é mal, diga misericórdia. Nós somos cobiçados a adorar ídolos. Eu não estou falando só ídolos feitos por mãos humanas, mas ídolos, por exemplo, você mesmo. Você já viu como você é apaixonado por você? Como você tem compromisso com o seu conforto? Você já viu isso? Porque você é Deus de você. Imoralidade sexual é uma tentação constante dos irmãos, das irmãs, dos irmãos. Duvidar da provisão de Deus ou não. Não é assim com você, é só comigo. Tem medo de terminar o mês. É assim? Diga misericórdia. Nós somos constantemente tentados à incredulidade. Santo Agostinho disse que a incredulidade, ela é a mãe de todos os pecados. Porque de fato, irmãos, o problema não é o pecado, o problema é a incredulidade. O que é incredulidade? Não crer. Incrédulo. O crédulo crê. O incrédulo não crê. Então o problema não são os pecados, o problema é não crer, é a incredulidade. Só que insistir na incredulidade tem nos levado a cometer pecados. Porque nós não cremos, nós pecamos. Eu não vou dar spoiler, porque acho que em Hebreus 6 a gente vai tratar mais sobre isso. A gente constrói mais lá, se vocês tiverem energia para chegar lá em Hebreus 6. E aí o texto ainda fala, volta lá para Hebreus, por favor, Renan, se você conseguir, Hebreus 3, capítulo 12, e ele fala assim: um coração incrédulo que os desvie do Deus vivo. Olha, um coração incrédulo que nos afaste do Deus vivo. Parece que existe uma força nossa, ou do homem natural, para não crer. Parece que é mais fácil, talvez, seria mais normal a gente ser atraído por Deus, porque Deus é tudo que a gente quer. Essa semana em alguns clipes estava compartilhando isso, e é impressionante quando os irmãos falam, cara, quando eu ouvi o evangelho real, eu não tive dificuldade de me render, porque era tudo que eu busquei a minha vida inteira. Então, na teoria, você tirar o pé do chão, irmão, você vai ser atraído. A impressão que dá é que a gente luta com essa questão de não crer. Esse Jesus que é tudo que você quer, que você precisa, é tudo que eu queria. Essa frase, Jesus é tudo que eu queria, que isso seja satisfeito nele mesmo, que você encontre Jesus mesmo, que você se afaste, seja exorcizado da religiosidade e que tenha encontro real com Jesus e perceba que tudo que você procurou em outras coisas, você pode encontrar, só consegue encontrar em Jesus. Você acha que precisa de um monte de coisa.
Você acha que precisa do quê? De dinheiro? Você acha que você precisa de cabelo? Você acha que você precisa de um monte de coisa? Desculpa. Desculpa. Você acha que você precisa de muito sexo com muitas pessoas diferentes? Você acha que você precisa de reconhecimento humano? E tudo isso é engano do diabo. O diabo te fez acreditar que se você não tiver essas coisas, você nunca vai ser plenamente feliz. E Jesus fala assim, cara, enquanto você procurar nisso aí, você vai voltar a ter sede. Mas se você procurar se satisfazer em mim, você nunca mais vai ter sede. E mais do que isso, a fonte vai jorrar de você para a vida eterna. É isso é o Evangelho. Versículo 13 de Hebreus. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, como resolver essa questão de não se tornar incrédulo, de não cair na incredulidade? O texto diz, ei, vocês não são casa de Deus? Há 2 semanas atrás vocês não entenderam que vocês são um edifício não feitos por mãos humanas, que vocês são pedrinhas vivas, onde Jesus é o alicerce, nós estamos sendo construídos sobre ele, e esta casa espiritual é para a glória dele. Se é verdade isso, o Espírito Santo mora em vocês, então ajam como tal. Ajuda a pedrinha do lado, cutuca o tijolinho que está do seu lado aí, não agora, porque tem uns irmãos que não gostam disso. Eu queria que você virasse para trás. Mentira. É porque o Sandro odeia esse negócio de vira para ele e fala que eu te amo. Então eu queria que você no final da pregação você procurasse o Sandro, que está lá na mesa de som, e dissesse, eu te amo em nome de Jesus, irmão. Eu te amo em nome de Jesus. Nós então reunidos, nós somos uma casa de edificação mútua. Por que está dizendo isso? Olha o texto, pelo contrário, encorajem-se. Algumas versões exortem. Cada versão vai ter uma, mas para dizer o seguinte, você é útil na edificação do irmão. Toninho, você é importante, Toninho. Você não está aqui à toa, cabeção. Você está aqui para edificar o cara do lado. Por quê? Porque Deus nos trouxe aqui. Agora deixa eu construir um negócio com você. Exortar, por exemplo, o Bitu. O Bitu está... Quer ficar em pé, Bitu? Não precisa. Não precisa. O Bitu, o pessoal todo da fileira ali da nossa igreja lá de São Paulo, a igreja do Evangelho Simples que está nascendo lá em São Paulo. Amém, irmãos? Amém. Orem por isso que está acontecendo um movimento lá, esse negócio estranho de Espírito Santo que está fazendo lá. Só não pode divulgar isso na internet por enquanto. Aí... Isso é piada interna, depois eu explico. Aí, o que eu estou falando? Exortação. Eu só devo exortar o irmão para que ele não caia na incredulidade. Por quê? Quando? Quando eu estiver bem. Se o pecado do irmão me incomoda, eu não posso falar do pecado para o irmão, de um pecado que me incomoda. Porque senão eu estou falando com ele, não para o bem dele, mas porque eu quero vomitar. Daí, entendeu? Mesmo. Eu só devo tratar do seu pecado quando o seu pecado para mim não for um problema. Quando eu estiver curado sobre o seu pecado, eu te procuro para falar do seu pecado, porque a única coisa que vai ser importante é a sua edificação e não o meu desejo de dizer tudo para você que eu penso. Amém? Pronto. Sendo verdade isso, eu queria dizer que nós como igreja, nós estamos juntos e shallow now. Amém? Explique para a pessoa que tem mais de 50 anos que está do seu lado, por favor. É piadinha, coisa da internet. Juntos e shalom não, mesmo. Nós estamos juntos, mas não é raso não, é profundo, profundamente juntos. Porque o seu problema é meu problema, meu problema é o seu problema. Eu preciso de você, irmão. Eu, Lucas, pastor, preciso ser exortado por você em amor. Se eu estiver equivocado sobre algum assunto, me procura. Faz uma costela, me chama para comer e conversa comigo. Me edifica desse jeito, irmão, amém? Amém? E aí o texto. Mas por que ele diz que é importante isso?
por que essa exortação é importante? Para que o pecado do irmão, que não for rompido, vai levar ao endurecimento do coração dele. Em você também. Mas em você, talvez ele vai ser usado por Deus para edificar você. Se o irmão tem um pecado, está flexibilizando o pecado, está vivendo em pecado. Esse pecado, se ele é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está incomodando ele. É ou não é verdade isso, irmãos? Você que crê, o Espírito Santo te incomoda nos seus pecados. É ou não é verdade isso, irmãos? Você é mão de Deus, boca de Deus, para fazer o irmão entender que ele tem que abandonar o pecado dele. Porque se ele insistir neste pecado, o texto está dizendo que vai levar ele, esse irmão, vai levar a gente ao endurecimento do coração. Nós teremos um coração endurecido. E quando que a gente deve fazer isso? Semana que vem? Não, é hoje. O sentimento é hoje, durante o tempo que se chama hoje. Porque esse processo de ser cada vez mais parecido com Jesus chama-se santificação. Mas o processo de santificação a -1, quem de matemática sabe, esse é um processo contrário. O processo de santificação é ser cada dia mais parecido com Jesus. Mas quando a gente começa a flexibilizar alguns pecados na nossa vida, alguns enganos na nossa vida, nós vamos tendo o coração endurecido e vamos sendo cada vez menos parecidos com Jesus. E aí o nosso coração, no final disso, pode ser endurecido. É um processo longo, mas é um processo real. É sutil, mas é real. Versículo 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos desde o princípio. O que é confiança no Evangelho? Que confiança no Evangelho é essa? Que confiança que eu estou dizendo que é no Evangelho que nós temos que nos apegar? Confiar nele, não na gente. Você, antes de você ouvir o Evangelho, você confiava em você. Aí teve um dia, tudo na sua vida dependia de você. O sucesso da sua vida dependia de você. Aí teve um dia que Jesus veio e falou assim, não tem nada a ver com você. Você acha que tem a ver com você, mas não tem a ver com você. E aí depois quando esse dia aconteceu, você se rendeu. E aí, você passou a confiar em Cristo e não em você. É verdade isso ou não? O dia que você conheceu Jesus, o Evangelho te levou a entender que você não pode confiar em você, porque se você confiar em você, você está na roça. Você precisa confiar em Jesus naquilo que Ele fez. E você precisa crer e continuar crendo que Jesus é suficiente para você. Repetindo, Hebreus 6 é spoiler, não vou tratar sobre isso hoje. Mas o que o texto está dizendo é, quem aqui crê, diga amém. Tem que continuar crendo. Crer não é um dia, crer é um gerúndio. Continuar crendo. Amém, irmãos? Versículo 15, 16 e 17. Diz assim, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito, a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 17, para aí. Se você está ouvindo a voz do Espírito, irmãos, que aqui se reúnem no dia 26 de maio, se vocês estão ouvindo, é condicional. O nosso desafio como igreja é permanecer paciente enquanto você resiste em ouvir e se render à voz do Espírito. Se você está ouvindo, porque se você não está ouvindo, irmãos, e se o irmão do lado está pensando assim, mas eu não estou ouvindo nada. Eu não estou falando de ouvir de forma audível, eu estou falando dessa convicção, esse incômodo, essa convicção do caminho a seguir, esse desconforto sobre os pecados que ainda cometemos. Se o irmão está do lado e falando assim, eu ainda não ouço essa voz aí, essa parada aí que você está falando aí para mim não funciona ainda não. Eu ainda não entendi, eu ainda não sou casa, eu ainda não me rendi, eu ainda não creio. O que ele faz? Como é que funciona isso? O que a gente faz com o irmão que ainda não crê?
Hã? Expulsa. Prega o evangelho. Amém. Prega o evangelho de novo. E se ele já entendeu o evangelho, mas não crê, o que a gente faz? Ora. Quanto? Todos os dias. Especialmente hoje, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O texto, o autor de Hebreus está fazendo um paralelo entre o povo no deserto e os crentes de hoje. Crente não é evangelho, crente é aquele que crê. Nós cremos, Chico crê, é crente. Crê, é crente. Tita crê, crente. Pronto. Então o autor está fazendo um paralelo entre o povo e nós, os crentes. Então vamos recapitular o que aconteceu com o povo no deserto. O povo, Deus fez uma aliança com Abraão, não precisava, mas fez. Abraão virou uma família e virou uma nação. A nação ficou escrava durante 400 e tantos anos lá no Egito. Aí Deus manda Moisés, as 10 pragas, e esse povo de Deus é liberto da escravidão do Egito, passa pelo batismo no mar e cai no deserto. 2 meses depois chega na terra prometida, e aí começa a incredulidade. E aí, porque esse povo foi incrédulo, não entrou na terra prometida, no descanso de Jesus. Ficou no deserto, até que a incredulidade morresse. Confuso ou claro? De verdade? Vou melhorar para vocês. Nós somos o paralelo entre nós e o povo. Nós fomos libertos, Deus fez uma aliança com a gente, antes da gente existir. E nós estávamos no deserto, nós estávamos escravos no Egito. Deus nos libertou de lá. Deus nos colocou no deserto e rapidinho Ele nos colocou frente à terra prometida. O que eu já preguei errado sobre isso, irmãos? Eu já achei que a terra prometida fosse o céu, que a gente hoje estivesse no deserto, esperando para entrar na terra prometida, para entrar no céu. A verdade não, a verdade é que a terra prometida é Jesus. E o descanso prometido é Jesus. E quando é que eu entro na terra prometida? Quando acaba a incredulidade, eu creio, eu entro em Jesus. Então, romper com a incredulidade é o gatilho que falta para você entrar no descanso de Jesus, que a gente vai aprender semana que vem. O texto, versículo 19, puxa por favor, o 19 fala assim: vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então eles eram o povo de Deus, eles foram libertos da escravidão, mas não entraram no descanso de Jesus. Na nossa vida nós temos um descanso à disposição da gente. E a gente não entra no descanso por quê? Incredulidade. Incredulidade. Versículo 18 diz assim: e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes. Irmãos, na nossa vida, se não houver obediência, o descanso não vem. Deixa eu te explicar uma coisa sobre isso. Existem coisas na nossa vida que Jesus já nos revelou, que a gente já deveria estar fazendo, ou já deveria ter feito, mandado embora algumas pessoas da nossa vida, trazer outras, tomar postura com alguns familiares ou não. Você sabe o que estou falando. Deus já falou claramente, e porque você não obedece, a sua vida não floresce. Eu não estou falando de salvação, estou falando de vida abundante. Eu estou dizendo que tem coisa que vai acontecer na sua vida após a sua obediência em algumas áreas. A hora que você obedecer, fizer do jeito de Jesus, naquele assunto, naquela área da sua vida, as coisas deslancham. Por que casamento não desenrola? Está fazendo do jeito, não do jeito de Jesus, está fazendo do seu jeito. Por que a vida profissional não desenrola? Está fazendo do jeito seu, do jeito humano, e não do jeito de Jesus. Versículo 19. E vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Você não obedece a Deus, irmão,
porque você não crê que Deus tem razão nas suas ordens. Você não obedece a Deus porque você discorda de Deus. Porque se você concordasse com o que Deus mandou você fazer, você faria. Só que obedecer aquilo que você concorda não é obediência. Obedecer é naquilo que você não concorda. Ou você não concorda com Deus, ou você nem crê que Deus é real. João 16, 8 e 9 diz assim: quando Ele vier, quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. A incredulidade e o pecado andam de mãos dadas. Você peca porque você é um incrédulo. Você peca porque você não crê. Você peca porque você não acredita que aquilo que Jesus mandou você fazer e ser, seja de fato verdade. Então você flexibiliza com isso. Você acha que não é tão sério assim. E aí você, ao invés de escolher o jeito de Jesus de viver, você escolhe o seu jeito de viver. E colhe os frutos amargos de uma vida baseada na sua própria vontade e não na vontade de Jesus. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Você não obedece porque você é um incrédulo. Nós não obedecemos porque nós somos incrédulos. E você sabe do que eu estou falando. Atenção de Tiago. A gente sempre quando vai citar Tiago, a gente fala: Tiago é a diferença, a discussão entre fé e obras. Quem aqui é velho de igreja já ouviu isso? Diga ok, sim. Verdade? Discussão de Tiago é fé e obras. Quem? Verusco, sim? Fé e obras. Mentira, isso aqui não é isso que o texto fala. A discussão do texto de Tiago é sobre fé e não fé. Fé e não fé. Ele diz que fé é acompanhado necessariamente de obras. E a não fé é acompanhado necessariamente de não obras. Confuso, Daniel? Claro. Claro. Não tem como dicotomizar fé e obras, fé e obediência. Se você tem fé, se você crê, você necessariamente é obediente a Deus. Se você não obedece a Deus, o que falta é fé, o que falta é crer, é credulidade. Você é um incrédulo que insiste em fazer do seu jeito. O Espírito Santo, como eu falei semana passada, é a parte de Deus menos valorizada, é o Deus desconhecido. Francis Chan escreveu um livro que diz: Espírito Santo, o Deus desconhecido. A gente conhece muito pouco sobre o Espírito Santo, inclusive os que se dizem pentecostais também conhecem muito pouco o Espírito Santo, que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. E eu queria construir com vocês. Primeira coisa para dizer, eu tenho pouco tempo, foca em mim que vai dar certo. Dizer o seguinte, vamos bater essa estaca junto aqui. Nós não somos o Espírito Santo, amém? Você crê nisso? Deixa eu repetir, perguntar, porque às vezes tem alguém que pode estar numa crise existencial. Nós não somos Deus, amém? Nós não somos o Espírito Santo, amém? Por que está diminuindo, irmão? Você é? Vamos lá. Então eu vou ler, é uma lista de texto aqui, é uma delícia, irmão. A ação, o que a Bíblia fala do que a ação do Espírito Santo entre nós. Por que eu estou dizendo? Quando eu falar aqui, presta atenção, você não é responsável. Você não é capaz de fazer o que só o Espírito Santo pode fazer. Pô, vamos lá. João 16, 13 fala assim: mas quando o Espírito, E maiúsculo, tá? Espírito Santo. Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. O texto continua. Mas o que é importante é isso aqui. Quando o Espírito vier, Jesus estava indo embora para o céu e Ele ia mandar o Espírito. E Ele diz: quando o Espírito vier, Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Primeira coisa, o Espírito continua o trabalho onde Jesus parou. Amém? Vamos construir junto, Demetrios. O Espírito Santo continua o trabalho de onde Jesus parou.
Jesus e o Espírito são o mesmo. A gente já conversou semana passada sobre isso, mas não é assunto de agora. O ministério do Espírito qual é? Ponto. João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu consigo facilmente te mostrar que você é moralmente incapaz. É fácil provar para você que você não é perfeito. E a minha função, inclusive, é essa mesmo. Quem já participou de RIP, duvido que saiu de um RIP que eu participei sem pelo menos falar assim, putz, cara, é verdade mesmo, não vale tanta coisa assim não. Provar que você não é perfeito é fácil, mas a consciência de que o seu pecado é uma ofensa a Deus, só o Espírito Santo pode trazer para você. A consciência de que se não for uma ação de Jesus, se não fosse a ação de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz, você estaria perdido. O sentimento que as pessoas tiveram quando Jonathan Edwards pregou o sermão conhecido como Pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards pregava e as pessoas se agarravam nas pilastras da igreja para não serem tragados pelo inferno. Tamanha compreensão que eles estavam tendo de que o seu pecado ofendia a Deus. Ou seja, não tem nenhum motivo para Deus não te condenar, a não ser o amor. Essa consciência de que o seu pecado é contra Deus, é o Espírito que faz. Deixa eu te perguntar, você é bonzinho? Você já percebeu que o seu pecado ofende a Deus? Que mais do que você faz, o seu pecado é aquilo que você é. Você só peca porque você é um pecador. Você só mente porque você é um mentiroso. Você não é mentiroso porque você mente porque você é um mentiroso. A árvore dá maçã porque é uma macieira. Não existe árvore de laranja, uma laranjeira dando maçã. Então você só dá fruto ruim, só dá pecado porque a sua árvore é ruim. E aí Jesus vem e fala assim, a consciência disso, quem nos traz é o Espírito Santo de Deus. Mas lembra que você não é o Espírito. E a consciência disso no outro não é problema seu, porque você não é o Espírito Santo. Então seja delicado com os pecados alheios. Amém, irmãos? Aí Atos 2,38, ele fala que aqueles que se convertem, então, aqueles que são convertidos, recebem esse Espírito nele. Então está evoluindo na ação do Espírito. Olha, depois da pregação de Pedro, os irmãos ficaram sim revoltados, ficaram constrangidos porque eles tinham matado o cara errado. Tratou isso lá no RIP. Pedro chega e fala assim, irmãos judeus, vocês mataram Jesus. O problema é que Jesus é Deus e ele voltou para tirar a onda com vocês. E aí eles ficam constrangidos, eles falam, caramba, se dei mal, deu ruim para mim. E aí que faremos então, Pedro e apóstolos? E aí a resposta de Pedro, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o presente, o Espírito Santo. Então, sobre aqueles que creem, e aqui está uma comunidade dos que creem, nós somos de fato a habitação do Espírito, ele mora em nós, amém? Amém. Mas a ação continua. E aí a gente fica vendo a religião tentando fazer as pessoas andarem de um jeito, e as pessoas tentam, mas não conseguem. Quantas vezes você fez propostas que nunca mais faria aquilo e na sequência fez de novo? Diga misericórdia. Quem já prometeu fazer regime depois de sair do rodízio? Aí é fácil, irmão. Concorda? Quando você está pleno, satisfeito, está com nojo de comida, prometer fazer regime é fácil. A obediência depois. Segunda de manhã, certo? A fruta, adoro isso. E tem para comer uma fruta. Desesperador. Sobremesa, uma bacia de laranja. Putz, isso é muito triste. Enquanto a religião tenta te fazer obedecer na raça, e você algumas vezes consegue durante algum tempo maquiar a sua atitude e andar direito, a Bíblia diz que se não for o Espírito em você, você não obedece.
ao texto de Ezequiel 36, 26, diz assim, presta atenção: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Essa versão é minúscula, mas a versão certa é maiúscula, Espírito Santo de Deus. Colocarei em vocês o meu espírito, tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E é o 17. 17 não. Isso mesmo. 27, está errado. Porém, o meu espírito em vocês, ó Deus dizendo, porém em vocês o meu espírito, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Irmão, é o espírito em você que vai te capacitar a obedecer aquilo que Deus quer de você. Você não é o espírito, irmão. Na sua força você não consegue. Você não consegue transformar você, não consegue transformar seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, etc. O que mais? Olha só, o trabalho do Espírito é nos fazer um com Deus, nos transformar para que a gente seja cada dia mais parecido com Jesus. Olha o texto de 2 Coríntios 3,18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O Senhor com S maiúsculo, Jeová. Manda para o seu amigo testemunho de Jeová, seu irmão. O Senhor com S maiúsculo, Jeová, que é o Espírito. O que Ele está fazendo? Transformando, nos transformando à imagem, a glória dele. Sei lá, me perdi agora. Olha outra coisa fácil, interessante do Espírito. Me dá mais 5 minutos, irmãos. Preciso terminar isso hoje. Gostaria de terminar isso hoje. Outra face do Espírito. Romanos 8, 26. Ele decodifica as nossas orações. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem 15 aí? Então eu coloquei o versículo errado. É aquele texto. O Espírito... Passa mais um aí, ô... É isso mesmo, não está aí não. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. Ou seja, eu oro A, só que A é uma idiotice. Então, junto com a minha oração A, vai a oração B do Espírito por mim. E o Espírito fala assim: o Lucas pediu isso, mas o que ele pediu é uma idiotice, o que ele precisa mesmo é disso. E aí Deus recebe a oração do Espírito por nós. Até que nós, sendo transformados, começamos no futuro a orar do jeito certo também. Amém? Você quer ver uma coisa mais delícia aqui? Estou falando que Deus pega a sua oração idiota, tira as idiotices e fala assim: ó, o que Ele quer mesmo é que Ele quer isso, mas o que Ele precisa é isso. Glória a Jesus por isso. O Espírito é a garantia da nossa salvação. Efésios 1,14. Tem aí, né? Efésios 1,14. Então, o qual, Espírito Santo de Deus, o qual é o penhor da nossa salvação. Sabe o que é penhor, irmão? Os mais velhos aqui que já foram pedir dinheiro emprestado lá na Caixa, é isso? Caixa Econômica? Leva o relógio. Jorge, você que é da sua idade, deixa o relógio e pega dinheiro. Você tem que me perdoar agora, não tem jeito. O meu relógio vale 10 mil reais, eu deixo o meu relógio e pego 5 mil reais. A garantia de que eu vou voltar é o meu relógio, que vale muito mais do que ele emprestou, porque eu não quero perder o meu relógio, eu volto para pagar. Isso é penhor, isso é penhorar. O texto diz que o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo. O texto está dizendo que a garantia de que nós seremos salvos é porque o Espírito Santo habita em nós. Não é que Jesus está muito preocupado com você, não é que Ele não vai deixar o Espírito Santo. Então Ele leva, você vai junto no pacote. Ele é a garantia, é baseado nele, não na gente. Amém, irmãos? E eu não vou ler. O Espírito Santo também é o nosso GPS, Isaías 30, 21. Ele fala que Ele fica atrás da gente, dizendo para a esquerda, para a direita, anda para cá, anda para lá. E a gente tem visto isso. Obedecer, estou finalizando. Obedecer só faz sentido quando eu não concordo ou eu não entendo. Senão é só sabedoria. Se você concorda com uma ordem de Deus e você faz, não é obediência. Isso é só coerência. Você sabe que é certo. Você concorda, vai lá e faz.
Tem uma passagem de Jesus, não concordar é obedecer, é isso que Jesus quer. Hoje eu estava falando com o irmão no batismo, dizendo para ele, cara, tem um monte de coisa que Jesus manda eu fazer que eu não concordo, mas eu faço por obediência, eu colho bons frutos disso. Pedro tinha pescado a noite inteira. Pedro era pescador, sabia do que estava fazendo. Não pescou nada. Chega Jesus e fala assim, volta lá e lança a rede lá, assim, assim. E Pedro fala o quê? Eu não faria isso. Porque eu pesquei a noite inteira, sou pescador. Mas, sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. O que aconteceu, irmão? Lotou que eles não conseguiam puxar a rede. Então, eu queria que você orasse assim, irmãos. Quer obedecer? Fala assim, Jesus, deixa eu falar para você. Eu não faria isso. Eu faria diferente. Mas sobre a sua palavra eu vou fazer do jeito certo mesmo. Sobre a sua palavra eu vou obedecer. É no caminho da obediência que nós somos forjados. E muitas vezes é o que falta para a gente entrar no descanso. A obediência desencadeia a vontade de Deus sobre nós muitas vezes. Não dá para a gente colher resultado divino se a gente vive do jeito de gente terrena. Nós, diga amém, irmãos, nós temos sido incomodados pelo Espírito Santo. E é tão impressionante, esse negócio de ter Deus dentro, é tão impressionante, que se a gente negligenciar ou resistir à ação do Espírito, não nos resta nada mais do que estar de fora do descanso dele. Por que você obedece tão pouco, irmão? Porque você crê muito pouquinho. Sua fé, como diria o pastor Eros, tem raiz de cebolinha. Quem já colheu cebolinha sabe que você puxa e fica só uns fiapinhos assim de... É isso? Uns fiapinhos de raiz. Muito pouco. Uma vez eu gravei um vídeo, uma coisa que é verdade. A gente age e reage da melhor maneira que consegue com a quantidade de Jesus que a gente tem. Por que a gente obedece tão pouco? Porque tem muito pouco de Jesus aí dentro, irmão. Muito pouco. E aí a única coisa que você consegue, quando vem o problema, quando vem o momento da tentação, você cata todos os cacos que você tem aí dentro, e aí não consegue, porque é raiz de cebolinha. Fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho. Não é a fé no Filho, que esse texto está dizendo errado. É a fé do Filho. Pega quem conhece grego, leia lá. O grego aceita tanto no Filho como do Filho. Só que a gente tem um problema. Se eu estou crucificado com Cristo, se eu estou morto, que fé eu poderia ter para ter uma fé no Filho? Não tenho. Eu estou na cruz e Jesus reina em mim, e tudo aquilo que tem de fé em mim vem dele. É manifestação da quantidade de Jesus que eu tenho em mim. Então a obediência não está do lado de fora. Ele me enchendo me leva a obedecer aquilo que ele quer de mim. Amém, irmãos? Vou ler o último parágrafo para a gente ir embora. A terra prometida e não o deserto é aonde nós devemos viver. Terra farta, onde mana leite e mel. Às vezes a incredulidade nos impede de entrar nesta vida deleitosa. É hora de entrar na terra prometida da vida abundante. É hora de desafiar os gigantes. É hora de deixar de lado a incredulidade e confiar no Deus dos impossíveis. É hora de tapar os ouvidos às vozes do pessimismo e crer nas promessas infalíveis da palavra de Deus mediante o Espírito Santo. Não tem outra coisa, irmãos. É hora de romper com essa meninice. Se é verdade, a gente está conversando sobre coisas brutas do Evangelho. Se é verdade que nós somos casa, então vamos obedecer à voz do Espírito, que é o dono da casa. Não gostamos, a nossa velha natureza quer fazer do nosso velho jeito de viver, mas a gente se rende a Jesus. Você se rende a Jesus hoje, irmão? Um pouquinho mais hoje, diga amém. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, nos perdoe, Pai. Perdoe a nossa incredulidade e nos restaure e nos conduza. Que
Que o deserto mate logo a nossa incredulidade, para que nas áreas da nossa vida a gente experimente de fato o descanso em Jesus, o descanso no Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude a ouvir um pouco mais, de forma mais clara. O Senhor sempre fala, a dificuldade da gente de ouvir. O Senhor fala com a gente tampa o ouvido, a gente muda o nome, diz que a sua voz é coisa da nossa cabeça, a gente é sempre muito mirim nessas questões, a gente sempre procura um argumento humano para as coisas, mas na real mesmo, a gente não consegue obedecer. Então, por misericórdia, o Senhor nos perdoe, Pai, e nos encha com o Teu Espírito. Em a gente plenos do Espírito, a gente possa agir e reagir de forma coerente com estarmos cheios do Espírito. Que o Espírito nos leve à obediência, que o Espírito nos leve à maturidade, que o Espírito nos conduza a lugares muito mais profundos que nós temos vivido, e que lá nesse lugar de profunda maturidade, a gente possa descobrir o outro, descobrir o irmão, e somar, ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja para a edificação do irmão, nesse templo, não feitos por mãos humanas, mas feitos pelo Senhor. Nos restaure, Pai, para a sua glória, em nome de Jesus.